mais um Show do Rosedia, seja bem-vindo ao canal do Senpu. Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que gera muita discussão. Tokusatsu é coisa de criança? Esse assunto é um assunto muito polêmico. É um assunto que gera sempre muita discussão. Hoje, como é o Dia das Crianças, o dia que o vídeo está sendo publicado, dia 12 de outubro, eu resolvi puxar essa discussão. Porque é o seguinte, muita gente fala, eu assisto uma série que é pra criança, você não pode ter muita referência porque essa série é pra criança, e outras discussões que sempre envolvem o Tokusatsu. Tokusatsu é coisa de criança? Sim. E não. Por que sim e não? As séries de Tokusatsu, as principais, podemos dizer, as duas franquias principais que a Toei, que é a maior produtora do Japão, cria, que são os Super Sentais e os Kamen Riders, os dois são feitos para crianças. Super Sentai para crianças um pouco mais novas, podemos dizer em 3 até 5, 10 anos, mais ou menos essa faixa. 5, 10 anos a distância é muito grande, mas basicamente é isso. E podemos dizer que a série de Kamen Rider é para um público um pouco adolescente, até os seus 14, 15 anos. Uma comparação meio errônea é como se fosse uma malhação no Brasil. Tokusatsu é sempre uma porta de entrada para novos atores. Então sempre você vai ver revelações nas séries de Tokusatsu que depois passam a gravar doramas, filmes. Mas se Tokusatsu é pra criança, é feito pra criança, por que a maioria dos adultos, dos velhões, dos velhos e das velhas que moram aqui no Brasil gostam? Por causa da manchete, por causa da nostalgia. Então você tem vários fãs de Tokusatsu aí hoje em dia, graças à manchete, e tem vários fãs de nostalgia, que eu gosto sempre de falar que esses fãs não são fãs de Tokusatsu, desculpe, não quero ofender, mas a pessoa, por exemplo, que gosta só de Kamen Rider Black, Changeman, Flashman, esse é o cara que é fã da nostalgia. Ele gosta de relembrar aquelas séries antigas que ele assistiu, porque ele era criança na época que foi exibida. Porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, Patati Patatá, Peppa Pig, Doc, mas você tem várias séries para crianças, então as crianças hoje gostam disso. Então essas crianças, a infância delas está sendo com essa referência, com esses desenhos infantis que ela assiste. E depois, posteriormente, ela passa a assistir um Cartoon Network, que eu não sei se é tanto para criança assim não, alguns desenhos lá. Mas passa a assistir um Cartoon Network, por exemplo. Só que na nossa época, onde na nossa época eu incluo eu e as pessoas que têm mais ou menos a mesma faixa etária que eu, podemos dizer aí entre 27 e 40 anos, essas pessoas, elas viram o auge da manchete, viram muitos tokusatsu na TV quando eram crianças. E aí você consumia esses produtos, brinquedos, assistia às séries, fantasias, as brincadeiras eram envolvendo essas séries, e isso traz uma nostalgia gostosa. E quando a pessoa está mais velha, ela relembra aquilo. E ela tem aquele herói como importante, porque aquilo foi importante na infância. Só que hoje já é algo esquecido, porque essas séries não são para os adultos, foram feitas para as crianças. Por mais que você tenha séries, por exemplo, Metalder, Kamen Rider Black, talvez um pouco de Flashman, que tem uma temática um pouco mais adulta, Ultra Seven. Essas séries, elas têm um pouco de carga dramática, mas elas não são para adultos, elas continuam sendo para criança. O Japão sempre gosta de colocar mais drama em suas séries, gosta de colocar uma lição ao final de tudo. Então você sempre vai ver no Tokusatsu algo de redenção do vilão. O vilão vai se render. Você vai ver uma tristeza, uma carga dramática, um personagem procurando uma vingança e depois desistindo disso, uma pessoa que rouba o banco e se arrepende. Tudo isso é para aquela criança que está assistindo o Tokusatsu, que você molde o caráter dela, para que quando ela cresça, ela se torne um adulto melhor. Essa é a função do Tokusatsu, além de pregar amizade, coragem, determinação, estudo, faz com que a criança ela se torne uma pessoa melhor.
Na contramão, você tem aquelas pessoas que ainda gostam de Tokusatsu e que vão ao cinema com seus filhos. E isso, por exemplo, a Tsuburaya fazia muito bem nos Ultramans. Você sempre teve o resgate dos heróis Ultraman antigo com os atuais nos filmes. Em algumas séries também. Isso para quê? Para o pai que vai no cinema acompanhar o filho, ele relembre aquele herói que foi importante para ele. Aquele herói que moldou o seu caráter. E o seu filho está do lado assistindo o herói que está moldando o caráter dela. E você tem várias séries que foram criadas para um público um pouco mais acima do adolescente. Não digo adulto, mas um pouco mais adolescente. Por exemplo, Garo. Garo tem uma trama um pouco mais pesada. Tem o Amazons, a série de streaming da Amazon Prime, que é o Amazons, que está na segunda temporada, que não é uma série para criança. O enredo é muito pesado, você tem muito sangue, muita cabeça voando. E isso não é para criança. Não é, porque o japonês ele é muito restrito com a sua censura do que vai ser exibido na TV. E essas séries, por streaming, são para adolescentes e adultos. Eu acho que a censura, se eu não me engano, de Amazons é 16 anos. Então você precisa ter mais de 16 anos para assistir o Amazons. Mas por que ela resolveu fazer essa série? Porque ela sabia que tinha um público, que tinha um nicho que ia consumir essas séries. Que são os fãs de Tokusatsu, que são a maioria das crianças do Japão, que elas assistem os Tokusatsu, elas envelhecem, mas elas não se arrependem do Tokusatsu. Aquilo foi um passado, foi o que ela brincou. E com certeza a criança que ficou adulta e tem um novo filho, vai fazer com que o filho assista Tokusatsu também, porque sabe que aquilo foi bom pra ela. Sempre que você assistir uma série, tente entrar no universo dela. A Patrícia falou uma coisa muito bacana uma vez no Sempocast, e eu sempre fico com isso na minha cabeça, eu sempre gosto de falar isso. Que é o seguinte, se a série é de games e medicina, por exemplo, em Kamen Rider X-Age, se introduza naquele universo. Acredite que aquilo ali tudo é possível. Sem tentar criticar ou procurar erros. Que aí você vai absorver a série e vai ficar muito mais empolgado com ela. O Sentai é para criança muito mais criança mesmo. Aquela criancinha mesmo, a partir de 13 anos de idade. Tanto que tem um episódio em Kyuranger que tem um monstro que rouba o aniversário da criança. É algo meio boçal de se pensar, mas para criança não. Ó, você rouba o meu dia do meu aniversário. Nossa, eu não vou ter aniversário, não vou ter presente, não vou ter nada. É triste para criança. Tem um mix de comédia, mas é algo assim triste para aquela criança. No Japão eles celebram muito o aniversário, comemoram muito o aniversário. Então sempre insira naquele universo, tente tirar essa barreira que a série é, não é, para que público que é. Não, essa piada é muito sem graça. Nossa, que coisa infantil demais. Você está assistindo uma coisa que é para criança, perfeita para criança. Então é infantil. Não adianta você querer deixar as séries mais adultas. Isso não existe. Ah, essa série está mais adulta. Não, ela não está mais adulta. É você que gostou mais do tema e conseguiu se inserir nele de uma forma direta ou indireta. Por exemplo, eles falam que Metalder é adulto. Metalder não é adulto, só que Metalder prega problemas de guerra. A série pegasse um tema de guerra e colocasse para a criança ver ali, ó, o que está acontecendo aqui. Está acontecendo isso com o seu mundo. Se estourar uma guerra, pode acontecer uma destruição em massa. Não é que a série é para adulto. É porque a série tinha uma temática que estava no seu cotidiano. Então, pegando esse gancho das séries que são feitas para criança, não são feitas para crianças, não mais. Acabando com essa discussão. Acabando não. Só falando o meu ponto de vista dessa discussão de que Tokusatsu é para criança. Eu vou listar aqui a lista das 5 crianças que eu acho mais importantes nas séries de Tokusatsu. Porque sim, elas estão muito presentes. Porque já que você está fazendo uma série para criança, não quer dizer que é de criança. Você está fazendo uma série para criança, você tem que ter crianças no seu elenco. E sempre tem. Todo Tokusatsu tem criança no elenco. Então eu vou citar 5 crianças mais importantes do Tokusatsu. A primeira criança que eu vou citar, é claro, é o Manabu de Jiraiya. Ele é o irmão mais novo de Torra. É um dos personagens mais importantes. Ele está sempre envolvido com seu irmão, mesmo não transformando. Ele sempre luta, treina. Na reta final ele ganha até uma armadura bem bacana para lutar ao lado do irmão. O segundo que eu vou citar
é o primeiro Ranger de um Super Sentai que se transforma. É o Kiba-Ranger de Dairanger. Como sabem, eu não assisti Dairanger ainda, mas foi a primeira criança de todas as séries de Super Sentai que se transformou. É o primeiro sexto Ranger, criança, primeira criança que se transforma. Então, assim, é um personagem importante. Foi um marco que a Toei criou a partir de Dairanger. O terceiro que eu vou citar é o Kotaro, é o Ryotaro em forma de criança, de Kamen Rider Denwo. Ele se transforma em criança em um filme e luta nesta forma de criança. A partir daí a Toei começou a usar o Kotaro, que é o Ryotaro criança, em vários filmes. E sem contar que Kamen Rider Denwo é um excelente Rider. Se você não assistiu, assista. É excelentemente excelente. A quarta criança, na verdade, são 5 crianças. Antes de tudo, se você não assistiu Tokyo-dia, pula um pouquinho o vídeo, porque vai ter um spoiler muito grande que você vai levar agora, na sua cara. E eu não quero que você leve spoiler. Então, se você assistiu Tokyo-dia, continue assistindo. Se você não liga para spoiler, continue assistindo. A quarta criança mais importante são 5 crianças, são os 5 principais Tokyo-dias. Eles são adultos durante a série, mas você descobre que eles são crianças que se transformam no poder da imaginação. É algo que você descobre mais do meio para a reta final da série. E é algo maravilhoso. Então a gente tem essa importância das crianças que fazem sonhar que ela pode se tornar um herói. E isso em várias séries é pregado e sempre relembrado. A quinta criança que eu acho importante é o Kotaro. Não o Kotaro de Kamen Rider Denwo que eu já citei. O Kotaro agora de Kyuranger, o atual Super Sentai. O Kotaro, ele é muito legal a história dele, a forma com que ele vira Ranger. Eu não imaginava que ele se tornaria um Ranger, eu achei que ele simplesmente seria uma criança que estaria ali no meio dos Rangers, mas não, ele se transforma, ele vira a ursa menor e a ursa maior. É um dos Rangers bem bonitos visualmente, e eu achei extremamente legal e de bom gosto colocar uma criança no meio do elenco principal de Kyuranger. Obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Não esqueça de seguir o Senpu nas redes sociais. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a discussão de se Tokusatsu é coisa de criança, é pra criança. Deixe também a lista das 5 crianças que você acha mais importante. Tem muita criança que eu citei. Tem o Rick de Oranger, tem o Ultraman Guide, tem aí o Justin de Power Ranger Turbo. Não, tem criança demais, tem muita criança. Tem a Rin em Garo, que é uma sacerdotisa Makai, no filme A Besta Branca, Garo, a Besta Branca. Então tem muita criança presente no Tokusatsu aí. Deixa a lista aí embaixo das crianças que você mais gosta. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, divulgue ele nas redes sociais aí para outros fãs de Tokusatsu. Não esqueça de acompanhar o Senpu sempre. Muito obrigado e vamos que vamos!